E nós vamos todos juntos orar. Graça e paz. Boa noite. Graça e paz. Vamos orar? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te bendizemos. Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor, pela sua palavra que será ministrada, Senhor. Obrigada pelos nossos corações prontos para receber do Senhor, Pai. Que venhamos acatar a sua palavra, Pai, que ela venha nos transformar para os próximos dias. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu cheguei aqui hoje, né, eu sempre fico nervosa, normal, né? Mas uma irmã que eu conheci agora à noite me encheu de alegria e de entusiasmo para as coisas do Senhor, né? E é exatamente assim que a gente tem que ser, né? Nós precisamos estar entusiasmados e cheios de ousadia para a palavra. Enquanto eu orava a respeito dessa palavra, daquilo que o Senhor queria compartilhar com a igreja, o Senhor falou para mim da importância do ensino. Então, ensine. E se Deus nos chamou para ensinar, é porque existe alguém para aprender. E quem aprende também ensina, porque nós não aprendemos somente para nós, né? É para levar adiante. E o ensino, muitas vezes, ele pode desconstruir coisas. Coisas que você já construiu e, de repente, uma palavra vai mudar tudo aquilo que você já construiu, aquele seu castelo, que com certeza, se ele for desconstruído, ele é de areia. Né? Nós desconstruímos e vamos lá, colocamos bases mais sólidas, mais profundas para construir novamente. O ensino também, ele te transforma, ele muda as suas ações. Quando você escuta algo que você agarra, você pensa, eu vejo a hora de sair daqui para mudar. Eu vejo a hora de começar essas coisas, de me transformar, de realmente crescer. E se a gente olhar, se você fizer uma pesquisa ou conversar com pessoas do que é ensinar, muitas pessoas dizem que é transferir algo e não, é construir algo. Né? Nós vamos construindo conhecimento de uma pessoa, de alguma coisa ou de algo. E eu queria falar um pouquinho a respeito de Jesus. Falar para vocês que Jesus ensinava. Mas antes disso, eu queria que vocês abrissem lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo 3,16. Segunda Timóteo 3. Estou no primeiro. Vamos lá. Olha o que diz a palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu quero ler novamente para você fixar isso. Que toda a Escritura é divinamente inspirada. Se ela é divinamente inspirada, ela é inspirada por Deus. Ela é inspirada por Deus para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Vamos dar uma olhada naquilo que a Bíblia fala ainda dessa consequência do ensino. O que o ensino faz com você? Lá em Romanos 15:4. Romanos 15:4. É muito importante aprender, principalmente quando aprendemos de Deus. Romanos 15:4. Porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, aprender do Senhor, aprender da palavra vai nos trazer e nos dar esperança. Glória a Deus por isso. E vamos pensar um pouquinho no ministério de Jesus. A Bíblia diz que ele ensinava diariamente, que ele ensinava todos os dias.
E como o nosso pastor falou, é necessário que a gente olhe para a Escritura. Eu falo e a Escritura testemunha, precisa, né? Testemunhar aquilo que de fato estamos falando. Eu trouxe 3 versículos para mostrar para vocês que de fato Jesus ensinava diariamente. E se ele ensinava diariamente é porque tinha gente para aprender. E tinham pessoas para aprender e para ensinar mais pessoas. Então vamos lá em Lucas 19. Lucas 19, no verso 47. O ensino, ele transforma, ele muda. A palavra de Deus, ela nos localiza, ela nos restaura. Lucas 19, no verso 47. E todos os dias ensinava no templo. Quem ensinava no templo todos os dias? Jesus. Vamos um pouquinho adiante, Lucas 21, no verso 37. E de dia ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte chamado das Oliveiras. Quem ensinava de dia no templo? Jesus. Vamos para Marcos. Marcos 14, 49. Deus é bom. Eu creio que você não vai sair do mesmo jeito que você chegou. Que você vai aprender algo dele e vai mudar as suas ações. E que aquele problema ou aquela preocupação que você chegou aqui, você já deixou lá fora e você não vai pegar ela de volta. Você vai... Marcos 14, 49. Todos os dias estava convosco ensinando no templo. Todos os dias. Jesus ensinava todos os dias. A Bíblia diz que a Escritura, ela é divinamente inspirada para o ensino. Para o ensino, para que aprendamos e para que cresçamos. Se você olhar naturalmente para a escola, você começa na educação infantil, você vai para o ensino fundamental, você vai para o ensino médio e depois você decide ou não se você vai cursar ou fazer uma universidade. Mas existem princípios, coisas que você precisa cumprir para você passar de fase. Porque senão, em algum momento, seja lá no fundamental, no ensino médio, algo vai revelar que você não aprendeu o suficiente. E aí você desconstrói tudo e começa tudo novamente. Então, que a gente consiga cumprir cada fase, aprendendo do Senhor, para que venhamos de fato cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. Porque não existe ninguém que já tenha aprendido o suficiente para não sentar e ouvir de novo e aprender de novo. Em uma das aulas do Rema, o pastor Janduí falou que ele já era pastor há tantos anos e foi convidado para sentar mais 2 anos e aprender. Aprender. E o que ele fez? Ele acatou, ele sentou e ele aprendeu. E glória a Deus por isso, né? Paulo, ele também ensinou. Se a gente se for passeando nas cartas, em tudo aquilo que Paulo fala, a gente vai ver o tempo todo ele ensinando. Mas existe algo específico que Paulo fala. Abra lá comigo em Coríntios. 1 Coríntios 3, tá? 1 Coríntios 3. Ensinar e aprender, uma troca, uma construção, uma obra a ser feita. 1 Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Nós sabemos que nesse contexto, Paulo está falando sobre o trabalho, né, na igreja, o serviço cristão, sobre galardão, sobre essas coisas, sobre as nossas obras que vão passar pelo fogo, aquilo que nós fazemos. Mas ele está dizendo, olha, eu já coloquei o fundamento.
E quem é esse fundamento? É Jesus. Não adianta vocês quererem ensinarem outra coisa. Não adianta querer ensinar e falar de outra coisa. O fundamento está posto. É Jesus, não existe outro. E a Bíblia, nós ouvimos o tempo todo. A Bíblia, sim, a Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia revela Jesus. A Bíblia o tempo todo aponta para Jesus. Jesus é o centro. Quem é o centro? O fundamento. A pedra angular. Não adianta nós ficarmos buscando doutrinas diferentes, coisas totalmente fora daquilo que já foi posto, né? Como nosso pastor falou, nós buscamos de Deus e não de homens. Então já foi posto, já existe uma palavra, já existe um fundamento posto e a partir dele nós vamos colocando as outras peças até que esteja completo, né? E glória a Deus por isso. Se nós olharmos lá no início da palavra, se olharmos para Gênesis, lá Gênesis 3,15, já vai apontar para quem? Para Jesus. Né? Se você quiser anotar para ler depois. Mas, Gênesis, eu anotei alguns versículos somente para a gente dar uma olhada para isso, para esse apontar o tempo todo para Jesus. Ele é o fundamento já está posto, não adianta querer mudar. Não adianta você querer vir com achismo, ou com as coisas que você está ouvindo lá fora, ou que você ouviu na sua faculdade. O fundamento está posto e isso não vai mudar. Não venda as suas convicções. Não venda aquilo que já foi posto, porque senão você vai se perder. Você vai construir o seu castelo de areia. E num determinado tempo, não muito longe, esse castelo vai ser destruído. Vamos lá, então, abrir lá em Isaías. Queria que você abrisse lá em Isaías 9. Nós vamos ver que os profetas também apontavam para quem? Para o Senhor, para Jesus. Isaías 9, 6. Aleluia. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros e se chamará o seu nome. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Para quem o profeta estava apontando? Para Jesus. E aí nós vamos lá para o final agora. Lá em Apocalipse. João estava apontando para quem? Lá em Apocalipse 22. No verso 17. Irmãos, aprender da palavra, ouvir a palavra e aprender deve ser motivo de alegria. Nós devemos nos alegrar, porque nós viemos aprender do Senhor. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Para quem estava apontando? Jesus. Irmãos, eu acho que alguns já sabem, a maioria, mas eu vou falar novamente. Os cristãos da igreja primitiva, eles não se cumprimentavam assim, graça e paz ou a paz do Senhor, era Maranata. Maranata. Eles o tempo todo estavam, o Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata. E Maranata tem 3 significados. Jesus veio, Jesus virá, mas existe um significado para aquele que é íntimo. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor. Aleluia. Quando nós aprendemos do Senhor, quando nós nascemos de novo, nós nascemos pela fé. Não sabemos muito. Mas a Bíblia diz que somos transportados de um império para um reino. Nós somos tirados de um lado de lama, de sujeira, de uma vida de morte e somos colocados num reino de vida, num reino de paz. Só que esse reino, ele tem 2 aspectos, um que é espiritual e o outro governamental. E nós desfrutamos como filhos de um aspecto espiritual. Jesus reina e nós reinamos com Ele. Porque nós estamos assentados com Ele. Nós fazemos parte de um reino. Só que quando você faz parte de um reino, olha, você foi transportado, tirado de um lado e levado para o outro. As suas ações devem mudar.
aquilo que você aprendeu, aquele castelo de areia, ele de fato deve ser derrubado. Não adianta você querer carregar coisas que já não te cabem mais. Não adianta você querer falar coisas e agir com coisas que não te cabem mais. O reino de Deus, nesse momento, é espiritual. Karina, mas o que é esse reino governamental? Esse reino é um reino ainda que virá. Ele vai acontecer lá naquele período do milênio, na segunda vinda, que aí vai ser um reino visível, onde as pessoas vão ver Jesus reinando. Mas tem um detalhe, nós continuaremos reinando com Ele. Mas primeiro, nós precisamos ter essa consciência de um reino espiritual. O mundo espiritual nos assiste. Sorria, você está sendo filmado. Até quando você está só, você está sendo filmado. Isso não é para trazer um medo ou um pesar, é para dizer, ei, eu sou guardado. Aquele que me guarda não dorme. A Bíblia diz que ele nem tosqueneja, né? Os olhos do Senhor estão sobre nós, né? Ele confia em nós. E mesmo assim, quando erramos, ele diz, vai, continua, deixa, esquece, larga essas coisas que ficaram lá no império. Sabe, irmãos, é tempo de largar essas coisas. É tempo de deixar muitos pensamentos, muitas práticas de lado. E nós falamos de um reino que tem amor também. Lá em Apocalipse, a Bíblia fala de voltar ao primeiro amor. E muitas vezes nós olhamos para isso pensando, é a alegria de quando nós nascemos de novo. Não, a Bíblia está dizendo, olha, o amor vem primeiro. O amor vem primeiro. Como têm sido as suas ações? Quanto mais nós conhecemos dele, mais em amor nós andamos. Você sabe que muitas vezes eu vejo assim as ações do pastor, eu falo, gente, isso é um homem que anda em amor. Isso é um homem que de fato anda em amor para com todos, com suas ovelhas. Que acredita em nós, mas por quê? Porque ele já aprendeu dele, porque ele tem um fundamento e ele sabe que ele anda no reino, que ele está no reino de amor. Né? Então, eu queria que você abrisse lá em Efésios primeiro, para nós confirmarmos que de fato estamos com Cristo, assentados com Cristo. Aleluia, Deus é bom. Enquanto o Senhor foi ministrando essas coisas ao meu coração, teve um momento que eu sentei e chorei. Eu falei, Pai, de fato a gente precisa ter consciência do que é esse reino, para andarmos de acordo com Ele. Não importa para quem, nós andaremos em amor. Então, nós vamos ler um pouquinho mais agora. Lá em Efésios 2, lá no verso 1 mesmo. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós somos salvos pela graça. Nós reinamos com Ele, nós estamos assentados com Ele. Então, aquilo muitas vezes que nós oramos ali no nosso quarto, que o Senhor fala conosco, é para você, de fato, ser testemunha dEle. Quando os discípulos, quando Jesus falou que eles seriam revestidos de poder e ainda deu instruções, olha, sejam minhas testemunhas, ide, pensem em uma coisa, não ficou ali. Né? Somos salvos pela graça, fazemos parte de um reino, mas eu preciso ser testemunha e eu preciso levar essa palavra adiante, seja onde for, seja onde eu estiver, eu preciso fazer a diferença e demonstrar que eu faço parte de um reino. A Bíblia mostra lá no início que tudo começou num jardim. Uma pessoa, duas, ela termina numa cidade.
O que você tem feito para povoar essa cidade? Né? Muitas vezes você não vai precisar pregar, não. Muitas vezes a sua ação vai dizer às pessoas, vai mostrar para as pessoas, opa, eu quero aquilo. Eu compartilhei essa semana com uma amiga, uma mulher de Deus, que a vida dela me inspira. Que ela não precisa me ensinar sobre coisas que ela faz. Porque eu vejo ela fazendo, então eu vou lá e faço também. Porque eu vejo que aquilo é bênção. Né? Que aquilo de fato está correto. E que aquilo tem me acrescentado. Então muitas vezes não adianta você ficar falando, faça a diferença. Quando nós aprendemos, as nossas ações mudam. E as pessoas vão olhar e vão querer ser igual a você. Porque você vai ter o cheiro de Jesus. Você vai ser parecido com Jesus. Os ambientes vão mudar só porque você chegou. Você sabia que você não precisa chegar aqui e sentir o ambiente, não. Você precisa trazer esse ambiente com você. Você precisa trazer esse ambiente com você e aqui nesse momento nós vamos transbordar juntos. Né? Vai ser aquela unção coletiva, aquela troca. Você não vem aqui com o seu balde vazio. Tem que estar cheio. Cheio dele, cheio do conhecimento dele. E quando nós conhecemos alguém, quando nós começamos a andar com alguém, nós nos tornamos o quê? Amigo. A ponto de compartilhar coisas, de perceber coisas e querer fazer igual. E é assim que nós ficamos quando conhecemos dele. Ele começa a partilhar segredos. Amigos não compartilham segredos? Amigos não gostam de falar coisas que não falariam para outros, mas como que eu vou compartilhar segredos com alguém que nem me conhece? Com alguém que nem se aproxima de mim, nem prossegue, né, em me conhecer. A Bíblia diz que ele antecipa as coisas. Que ele é um Deus que conta o final do filme antes que ele comece. Ele é um Deus que não permite que os seus filhos sejam pegos de surpresa. Ele é um Deus que antecipa coisas. E você conhece dele, você aprende dele, você fica parecido com ele. E ele compartilha segredos com você. E enquanto eu orava a respeito dessa palavra, daquilo que seria ministrado, eu vi uma palavra em negrito, atalaia. E o que é o atalaia? O atalaia é alguém íntimo, sim. É alguém que já viu o futuro. Os atalaias, eles ficavam em cima de torres de vigia, olhando se o exército inimigo ia atacar. Ele sabia de tudo que estava chegando mesmo distante. Vitor, você está com aquela imagem aí? Não? Então tá bom. Eu tinha mandado para o Vitor uma torre de vigia bem grande e uma atalaia lá em cima, percebendo todas as coisas. Ah, tá, mas mostra para mim. Então vamos lá abrir no livro de Ezequiel. Deus é bom. O reino de Deus é justiça, é paz, é alegria. Você precisa andar em condição de justo. Né? O pastor falou hoje sobre aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado, para que por meio dele fôssemos feito o quê? A justiça de Deus. Como que eu sou justiça de Deus andando de qualquer jeito? Falando coisas que eu não devo falar. Assistindo coisas que eu não devo assistir, lendo coisas que eu não devo ler. Como eu vou povoar aquela cidade? Como eu vou povoar a Nova Jerusalém agindo da mesma forma com que as pessoas que estão no império agem? Nós precisamos mudar e começa desde pequeno. Ontem minha mãe falou assim, como é difícil ensinar um adolescente. Eu falei, se não ensinou a criança, vai ser mais difícil ainda. Se não colocou nada lá no começo, vai ser mais difícil ainda. Mas tem jeito. Quando nós ensinamos o fundamento, quando uma criança tem consciência do que é o reino, ela vai crescer diferente. E ainda que em algum momento que isso é comum, ela vai cumprir, ela vai chegar. Então, saiu um pouquinho o foco, mas eu queria dizer que não se preocupem. Os nossos filhos vão cumprir aquilo que o Senhor chamou eles para fazer. Os nossos filhos vão cumprir. Não precisa perder noite de sono preocupado. Eles vão chegar lá.
E eles vão fazer muito mais. Porque muito pode, né? Existe efeito na oração do justo. Deus tem escutado as suas orações, o seu choro a respeito dos seus filhos. Aleluia. Ezequiel 33. Olha lá, o Vitor colocou lá a torre. Alguém consegue ver o atalaia daí? Mas ele está lá, na torre de vigia, pronto para avisar a igreja dos perigos. E a igreja pronta para ir contra aquilo e destruir todas as obras do inferno. Tudo aquilo que o diabo tentar, porque ele somente vai tentar, ele não vai conseguir. Em nome de Jesus, a Bíblia diz que ele foi envergonhado, que ele foi despojado. E que você faz parte de um reino. Quando você diz em nome de Jesus, ele lembra daquele Jesus que triunfou na cruz. Aleluia. Então nós vamos lá para Ezequiel. Primeiro eu vou ler no Ezequiel 1:1, que diz assim: E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. E eu tive visões de Deus. Ezequiel era um atalaia. Aleluia. Vamos lá agora para Ezequiel 33, no verso 17. Desculpa, gente. Ezequiel 3, no verso 17. Desculpem. Ainda bem que temos o Adilson para localizar. Ezequiel 3. Porque eu tinha visto alguma coisa no... eu lembrei agora o que eu estudei no 33. Vamos lá. 3:17. Ezequiel 3:17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Prestem atenção na responsabilidade de um atalaia. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não o avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue, da tua mão, o requererei. Mas se avisares ao ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer a iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá, e suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da sua mão o requererei. Veja a responsabilidade de quando Deus compartilha coisas com a gente. Mas um pai só compartilha coisas com o filho quando o filho o quê? É íntimo, quando o filho é crescido, quando o filho tem fundamento. Aleluia. Eu queria que você olhasse para um atalaia também do Novo Testamento, que o nosso pastor tem ministrado a respeito de Ágabo, Atos 11. Nós vemos Ágabo, um profeta, que também antecipou coisas. Atos 11, 26. E sucedeu que um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram os profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Nós vimos um atalaia lá na velha aliança, vemos um atalaia na nova aliança, vendo coisas, Deus antecipando coisas para ele. Mas por quê? Porque havia uma intimidade, havia um fundamento que foi posto. Eles sabiam, eles estavam prontos para receber essas informações. Quem assistiu o culto de domingo? Quem viu o atalaia Janduí trazendo aquela palavra? Ele viu coisas, aquela nuvem de gelo. O que você tem feito desde domingo para destruir aquela nuvem de gelo? Como tem sido as suas orações? Como tem sido a sua intimidade? Como você tem se levantado nesses dias
Pastor Janduí também falou a respeito dos filhos. E o que nós temos que fazer? Orar diferente. A gente precisa ser diferente. A desculpa antes da pandemia era: não tenho tempo para ler, não tenho tempo para orar, não, você não sabe da minha vida é muito corrida. E agora, você conseguiu ler aqueles livros que você comprou, que você nem abriu? Você tem lido a palavra, ainda que meditado em um versículo diariamente? Você tem buscado do Senhor coisas, você tem subido a torre de vigia para avisar ao povo de Deus dos perigos? Onde a sua vida está fundamentada? Onde o seu dia a dia está fundamentado? O que você tem buscado de fato, as coisas naturais ou as coisas do reino ao qual você pertence, o reino espiritual? Hoje é um dia de mudança. Mudança de ações. Primeiro a nossa consciência, nós abrimos a mente e consequentemente o coração. Fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil quando nós nos abrimos para aprender dessas coisas e nos analisarmos e entender: Pai, realmente, eu costumo orar: Pai, veja se há em mim um caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Para quando chegar no grande dia de receber algo da parte dele, como o Rony falou ontem na live, você escute: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Nós não somos qualquer coisa. Não podemos andar de qualquer jeito. As nossas orações não precisam ser robóticas ou de qualquer jeito. Você não precisa de uma palavra bonita para falar com seu pai. Você não precisa de um texto poético para falar com ele. Porque quando nós somos amigos de alguém de verdade, a gente já não tem vergonha de falar do nosso jeito. A gente já não tem vergonha de dizer quem a gente é. A gente já perde todas essas coisas e dizer: Pai, eu preciso realmente transformar. Eu passei por uma situação que eu entrei no quarto, fechei a porta e falei: Pai, eu estou muito brava. Eu vou continuar aqui até que isso passe. E o Senhor vai ficar aqui comigo até que isso passe. Imagina se eu tivesse agido com as minhas emoções. Eu não sei o que teria acontecido, mas eu preferi correr para o meu pai, dizer para ele: Pai, estou brava. Estou muito brava com a atitude daquela pessoa. Mas eu também não pensei que a minha poderia ter sido diferente. Porque fica muito fácil culpar o outro o tempo todo. Apontar para o outro. Então, que a sua vida, a partir de hoje, seja um testemunho. Um testemunho de Jesus. Que você leve Jesus adiante onde quer que você esteja. E saiba de uma coisa: Ele está te supervisionando. Ele está de olho em você. Ele está com aquela plaquinha lá: sorria, você está sendo filmado, mas eu estou junto com você. Né? O Senhor nos fortalece. Né? Ele deseja compartilhar. E nós não podemos ser pegos de surpresa. O povo de Deus não precisa ser pego de surpresa. Então não esqueça. Ouça mais vezes aquela mensagem. Não se esfrie. E realmente, de fato, nós temos visto um esfriamento da parte do povo. Por quê? Porque estão na maratona da série. Então, não que isso que não possa fazer essas coisas, mas é necessário que você se entregue a outras coisas. É tempo de mudarmos o nível. É tempo de nos aprofundarmos e criarmos mais fundamentos. Você já pensou em ser um atalaia? Você já pensou em ser aquele que avisa aos seus irmãos do perigo, que avisa ao seu pastor? O seu pastor sozinho ele não consegue. Ele precisa de reforço. Ele precisa de um bom povo, de um povo que ora, de um povo que pega junto e de um povo que considera aquilo que está sendo ministrado, aquilo que Deus está trazendo ao coração dele. Não é somente ouvir a palavra, quando é fogo sair pulando, não. O pastor falou algo, eu não sei quanto a vocês, mas às vezes o pastor cita um texto e aquilo fica em mim, eu fico debruçada naquilo, às vezes vou ler o contexto, porque daquilo eu falo: meu Deus do céu, como a gente não se atenta a pequenos fragmentos que o Senhor vai soltando, por meio do cabeça da igreja. Né? Então, pegue junto, não permita que essa nuvem chegue na sua casa e muito menos sobre a sua cabeça. Seja o fogo, seja aquele que vai destruir essa nuvem. Né? E considere. Nesses dias nós vemos uma falta de consideração.
uma falta de honra. E isso não pode existir nem nos nossos lares e nem tampouco em nossa igreja. O supervisor da igreja está nos vendo. Ele está percebendo. Ele sabe. Antes que a gente fale, ele já sabe o que a gente vai falar. Antes que a palavra nos venha à boca, ele já sabe. Ele conhece todas as nossas intenções. E eu ouvi algo assim impressionante esses dias. Ele sabe do seu teatro. Nós não vivemos um teatro. Nós vivemos num reino. Nós precisamos andar em consciência de justiça. De que o Espírito Santo habita dentro de nós. E que fomos chamados para boas obras. Para pregar o Evangelho. As boas novas. Você não precisa de um púlpito para ganhar uma vida. Mas você precisa mudar. Você precisa mudar. Não saia daqui com raiva. Saia daqui diferente. Eu preciso mudar. Porque essa palavra, quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, eu falei, Senhor, de fato, os nossos olhos precisam estar em outras coisas, no reino espiritual. E não em coisas visíveis. As coisas visíveis são só consequência daquilo que você já é. Daquilo que você já é no mundo espiritual. É o mundo espiritual que precisa te conhecer. Eu ouvi de um homem de Deus o seguinte: sucesso ministerial não é ter seu nome em outdoor e nem tampouco ser reconhecido por muitos. É você ser encontrado num lugar de fidelidade. Quando você está fundamentado, você vai ser encontrado num lugar de fidelidade. Seja fiel à palavra. Seja fiel às coisas que o Senhor tem para você. Não pense, já não dá mais. Dá sim. O Senhor tem grandes coisas a fazer. Grandes coisas a fazer, mas seja fiel. Seja fiel. Aprenda do Senhor e seja como Ele. Paulo foi encontrado fiel. Paulo sofreu, apanhou, foi perseguido. Nós nem passamos por isso. O máximo que podem falar é zoar e zombar da nossa fé. O máximo. Mais nada. Ninguém pode tirar aquilo que já está dentro de você. Aquilo que o Senhor já te chamou para fazer. Mas você precisa ser encontrado num lugar de fidelidade. Porque é Ele que te separa. É Ele que te unge. É Ele que faz. É Ele que faz. É Ele quem faz. As coisas vão mudar. As cadeiras vão mudar de lugar. O cenário está se transformando. A favor do povo de Deus. A favor do povo que está indo contra essa nuvem. A favor do povo que tem escutado o profeta considerado e tem prosperado por causa dessas coisas. É tempo de ouvirmos os homens de Deus. É tempo de estarmos atentos às instruções. E receber instruções. Porque um amigo conta segredos para outro. E eu gostaria de que você orasse hoje de uma forma diferente. Que você orasse por atalaias. Que você orasse para que você seja um também. Mas não que você orasse da mesma forma com que você tem orado todos os dias. Tão robótico. Tão natural. A ponto nem de dizer, Senhor, eu te amo. As minhas fontes estão em ti. O Senhor é o meu Deus. De fato eu pertenço a ti, eu faço parte de um reino. E que a minha vida seja a manifestação desse reino. Não olhe tanto para os problemas, para as coisas que estão acontecendo. Meu pastor me disse há 1 mês e pouquinho atrás, ele falou assim: o que você está falando a respeito disso? Mude as suas confissões. São as suas confissões que tem que mudar. E eu falei, meu Deus, é isso. Eu poderia ter desconsiderado, mas eu acatei aquilo como vida para mim. Porque naquele momento ele foi um atalaia. Ele viu coisas. Considere. Considere o seu momento de intimidade com Deus. Não perca isso. Não seja frio. Não seja um gelo. Não seja um robô cristão. Não encene.
Você não está num teatro, como muitos dizem, no teatro da vida. Você não está. É difícil olhar para essas coisas e falar, elas são verdades. Você só vai ter consciência de que são verdades quando você olhar para a palavra, quando você meditar nela, quando você renovar a sua mente com ela. Quando você não permitir que qualquer problema te desfoque. Quando você não tentar abrir a porta espiritual de forma natural. Quando você parar de tentar resolver as coisas por você mesmo. Pare de tentar resolver as coisas por você mesmo. Você tem um amigo que quer compartilhar segredos com você. A Bíblia diz que todo filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Nós não vamos mais errar quando nós andarmos ligados nele, né? Conectados no Senhor. Tem um livro que fala Segredos para uma Poderosa Oração, que ela diz assim: o seu pensamento deve estar fundido com os pensamentos de Deus, a ponto de vocês pensarem as mesmas coisas. Pensando as mesmas coisas, o Senhor antecipando coisas para nós. E não somente as coisas de fome e de gelo, mas também toda a abundância que Ele tem para nós. Sim, existe uma onda de avivamento que estão falando, mas primeiro precisamos avivar o nosso caráter. Quem nós somos de fato em Deus. E não quando as pessoas estão nos olhando, quando nós estamos sozinhos com Ele. Quem eu sou? O que eu tenho apresentado? Ou eu tenho até encenado quando eu estou na frente de Deus. Por ser algo tão natural. Ou eu tenho sido tão religioso a ponto de... Seja sincero com Deus. Seja sincero com você mesmo. Diga para Ele, Senhor, eu dependo de Ti. E cresça nele. É tempo de crescer no Senhor. É tempo de uma nova fase. Eu sinto o cheiro da nova estação. Eu sinto o cheiro da nova estação. Então levante-se de uma forma ousada e diferente. Foi esse espírito que Ele nos deu. Um espírito de ousadia. Seja ousado. Aprenda do Senhor para ensinar mais pessoas. Seja no metrô, seja no seu trabalho, seja onde for, você está servindo o reino. O serviço não é só aqui, não. Na sua casa, você está servindo. Você está dando testemunho de Deus na sua casa. Você está sendo uma boa testemunha ou uma má testemunha. E começa isso em casa. E nós vamos andando. E continuamos servindo o Senhor. Por isso que o reino de Deus é amor. Porque tem a ver com serviço. Tem a ver com alguém que não conheceu o pecado. Mas o Pai o fez pecado. Para que por meio dele fôssemos feitos a justiça. E lá em Timóteo diz o quê? Que ele nos instrui na justiça. Que a Escritura é inspirada para o ensino, para repreender e para instruir na justiça. Para que você de fato seja justo. Então tome cuidado e avance nas coisas do Senhor. Se joga no Senhor. Se joga mesmo no Senhor. Amém? Então eu queria convidar você a orar hoje de uma forma diferente. Que você ore para que você se levante com olhos de águia. A águia, ela sobe bem no alto e ela consegue ver coisas. A águia é uma ave divina. Porque ela vai bem no alto e consegue enxergar coisas que muitos não veem. Ela consegue ver água onde todo mundo está vendo sequidão. Eu creio nessas coisas, que nós vamos ver essas águas enquanto as pessoas estão falando de sequidão. Enquanto as pessoas não conseguem enxergar, nós vamos ver e vamos dizer, vem comigo que eu sei onde tem água. Vem comigo que eu vou te levar para um lugar onde não haverá falta. E que sejamos assim uns com os outros, em amor, justiça, paz e alegria. Quando eu sou justo, quando eu ando em consciência de justo, consequentemente, a paz que excede todo o entendimento, eu também vou desfrutar. E da alegria no Espírito. Eu vou rir, mesmo enquanto as pessoas estão falando que estão no deserto. A alegria no Espírito. A alegria no Espírito é ter a certeza que o Senhor já viu o seu futuro. E que os planos dele são de paz. Ele está dizendo lá, vem, meus planos são de paz. E você vai sorrindo, porque você confia nele. Descanse e confie.
Espero que você tenha sido abençoado. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Está escrito em Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Estava pensando de quem era a responsabilidade de manter o fogo aceso no tabernáculo. Diga comigo, do sacerdote. Pedro disse: vós sois sacerdócio real. A responsabilidade de manter o fogo aceso é nossa. Amém, irmãos? Então há um vislumbre pelo Espírito de algo que está vindo, mas como foi dito, nós podemos combater isso através das nossas orações, e quanto a nós, podemos nos manter acesos. É nossa responsabilidade, diga comigo, é minha responsabilidade. Quanto ao ensino que recebemos, nós temos nessas quintas-feiras mesclado ensino e oração. Por quê? Eu sempre me lembro da frase de um homem de Deus que disse: eu me recordo de um outro homem de Deus, a quem foi perguntado: o que é mais importante? Ler a palavra de Deus ou orar? Ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa da direita ou da esquerda? Então, pessoas dizem: eu sou da palavra, outros dizem: eu sou da oração. Eu vou dizer que eu sou dos dois. Nós temos declarado que nós somos casa de oração, mas nós também amamos a palavra e nós vamos perseverar na doutrina dos apóstolos. Amém, irmãos? Então, se levante, posição de prontidão. Aleluia. Sabe, irmãos, que em muitos momentos de oração nós precisaremos tomar posição, não só no espírito, mas fisicamente também. Fisicamente, tomando postura, tomando posição. O atalaia não ficava relaxado sobre os muros. Posição de prontidão. O salmista diz que ele ficava lá contemplando. Na oração existe aquela posição de contemplar. A Bíblia fala sobre alguém que ansiava o amanhecer. Então ele ficava contemplando. Mas ele também tinha a responsabilidade de observar se o perigo estava se aproximando. Então nós precisamos nos posicionar nas nossas orações. E muitas vezes a nossa carne vai querer relaxamento. E nós vamos precisar fazer como Paulo: esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Ou seja, você não vai fazer o que você quer. Amém? Sujeitar os nossos corpos. Porque o nosso espírito quer mais de Deus. Aleluia. Então feche seus olhos, levante as suas mãos, renda graças agora pela palavra que recebemos. E depois nós vamos intensificar a nossa oração. Nós vamos orar com todo tipo de oração e súplica no Espírito. Obrigado, Pai, nós te damos graças pela palavra que é viva e eficaz. A palavra que nos ensina, Senhor. A palavra que nos exorta, nos corrige, nos educa na justiça. Te agradecemos pela palavra viva e eficaz, que é penetrante como uma espada afiada de 2 gumes, que faz distinção de alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Obrigado pelo efeito da palavra em nós, Pai. Ela é poderosa para salvar as nossas almas, para renovar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, Senhor, para destruir conceitos errados, sofismas, fortalezas mentais.
tudo isso cai diante do poder da tua palavra. O profeta declarou: a minha palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Obrigado, Pai, pelo poder da tua palavra que destrói pensamentos errados e estabelece a verdade dentro de nós. Obrigado pelo Espírito da palavra, Senhor, pela influência do Espírito que opera com a palavra. Obrigado porque foi assim desde o princípio e sempre será. A palavra trabalhando com o Espírito. Quando havia caos no princípio, e o Espírito se movia sobre a face das águas, o Senhor disse: haja. E a palavra trabalhou com o Espírito e coisas mudaram, Senhor. Obrigado pela operação do Espírito e da palavra, mudando coisas de lugar, Senhor. Te agradecemos pelo poder da palavra que recebemos, nos fazendo voltar aos fundamentos, Pai, despertando a nossa consciência sobre o reino que estamos estabelecidos. Te agradecemos pelo despertar da nossa consciência sobre a responsabilidade que temos de nos levantarmos como atalaias nesse tempo, com vozes de trombetas, anunciando ao mundo, Senhor, anunciando a tua vontade, anunciando o teu plano, anunciando o retorno do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor disse através do profeta: abra bem a tua boca e eu vou enchê-la. Obrigado pela inspiração que vem do teu Espírito, para falarmos a tua palavra, Senhor, para anunciarmos com intrepidez esse Evangelho. Obrigado por portas de expressão vocal sendo abertas, Senhor. Obrigado pela ousadia no testemunho dos teus filhos. Testemunha, Senhor, se levantando nesse tempo. O Senhor nos deu o ministério da reconciliação, a palavra que reconcilia o mundo com Deus. Nós te agradecemos por cada um dos teus filhos se levantando, Senhor, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anunciar os feitos do Senhor. Obrigado, Pai, porque não propagaremos aquilo que o diabo está fazendo. Nós anunciaremos as boas novas. Nós anunciaremos os grandes feitos do Senhor. Nós anunciaremos os milagres. Somos mensageiros da luz. Somos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque se no ministério da lei, chamado ministério da morte, houve uma glória, quanto mais nesse ministério, o ministério do Espírito. E foi dito que maior glória há nesse ministério. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Pai, pelo ministério do Espírito que estamos inseridos. Obrigado pela unção profética, Pai, disponível. Obrigado pela voz profética se levantando nessa nossa geração, Pai. Te louvamos por homens e mulheres de Deus que falarão segundo os teus oráculos, Pai. Não julgarão pelo que veem os olhos
ou por aquilo que ouvem os ouvidos, mas por inspiração falarão, Senhor, e vidas serão alcançadas para a glória do Seu nome. Te agradecemos pelos dons espirituais que operam na igreja. Quanto às coisas do Espírito, não somos ignorantes. Temos sido ensinados, Pai, a Tua palavra tem estabelecido a verdade dentro de nós. E nós podemos nos mover nesses trilhos, nos trilhos da palavra, Senhor. Obrigado pelos dons espirituais. Obrigado pelas manifestações do Espírito, Pai, que promovem edificação, fortalecimento, que trazem consolo, exortação e edificação. Te agradecemos pelas manifestações do Espírito Santo. Obrigado pelos dons vocais, Pai. Variedades de línguas, interpretação das línguas e profecia. Te agradecemos, Pai, porque está escrito: aquele que fala em outra língua, ore para que a possa interpretar. Declaramos que haverá interpretação de línguas no nosso meio, Senhor. Haverão línguas para a interpretação, mas também haverão interpretação das línguas. Nós te agradecemos por profecia sendo dada não apenas por profetas, mas por pessoas que estão no ministério de socorros, Pai. Pessoas que estão servindo no louvor da igreja. Enquanto estiverem entoando os cânticos, o Espírito as inspirará e elas profetizarão, Senhor. Obrigado pelas crianças profetizando, Pai. No departamento infantil, profecia. No grupo de música, profecia, Senhor. Línguas e interpretação das línguas. Obrigado por salmos, hinos e cânticos espirituais. Oh Senhor, sairemos do roteiro. Sairemos de repertórios programados e entraremos numa esfera de inspiração do Espírito. E cantaremos a música dos céus. Reproduziremos o som do reino do Espírito. E uma atmosfera de glória se estabelecerá na igreja. E sinais e prodígios e maravilhas acontecerão no meio do seu povo. Não haverá necessidade de apelos, porque as pessoas serão convencidas pelo Teu Espírito. E os pecadores virão quebrantados ao altar receber a Cristo, sem que apelos sejam feitos. Obrigado, Pai, porque ao abrir da boca dos ministros de música, uma atmosfera gloriosa encherá a casa. E se houver enfermos no auditório, eles serão curados, sem imposição das mãos. Cânceres desaparecerão. Órgãos que estavam sendo destruídos pela enfermidade serão reconstituídos.
Deus está entronizado em meio aos louvores do seu povo. Quando os ministros de música estiverem entoando louvores ao Senhor, a unção que despedaça jugos e quebra os ferrolhos de bronze estará em movimento. E pesos cairão. Obrigado, Pai, por dias gloriosos de fervor de espírito. Obrigado pelos dons espirituais fluindo na vida dos músicos, dos instrumentistas. E acontecerá que, tocando o instrumento debaixo da unção profética, a unção se moverá sobre os demais. Músicos tangendo a unção. Sensíveis ao Espírito Santo. Eles vão perceber para onde está indo as águas. Eles vão discernir o curso do rio. E eles seguirão o rio. Eu declaro músicos que seguem o rio, cantores que seguem o rio. Oh, aleluia. Acordes sendo executados debaixo da unção. E de fato, acontecerá o que disse o compositor: a atmosfera mudará. Atmosferas sendo mudadas, por causa da sensibilidade espiritual que tem sido aguçada na vida dos músicos. Sensibilidade. Temor para conduzir os louvores. O temor cairá sobre eles, Pai. E o zelo da tua casa devorará a muitos. O amor pela igreja local voltando, Senhor. Obrigado. Ora um pouco no Espírito agora. Há uma unção profética disponível nesse lugar. Nós desejamos, chamamos e ela está aí. Nós temos orado por isso todas as semanas, pela voz profética e os dons do Espírito. E o Senhor me falou hoje que é chegado o tempo, uma temporada de manifestações do Espírito Santo, como ainda não se viu, como ainda não se viu. Distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Haverão visões, haverão revelações, haverão visitações, sonhos proféticos. Se prepara para antever os seus próximos dias. Se prepara para antever os próximos dias dos seus filhos.
se prepara para entrar numa esfera onde você vai vê-los crescidos e fazendo aquilo que Deus os chamou para fazer. Dias de ativação de dons, ativação de chamados, dias onde pessoas orarão com tanto fervor, que elas vão influenciar os frios, os apagados. Altares em chamas. Deus tem falado com pessoas sobre o tempo da restauração dos seus altares. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Um espírito de ver e saber, vendo e ouvindo na esfera espiritual. Pessoas já têm compartilhado que têm visto coisas durante os cultos, mas isso vai aumentar. Mais pessoas na igreja serão agraciadas com o espírito de ver e saber, olhos se abrirão, olhos abertos, olhos do espírito. Oh, ramastikitriam rabakasalamahashe. Yamra sikitiri mikandere mamra sakalamashiria. Se você não fala em outras línguas há um tempo, é o tempo de liberar as águas que estão dentro de você. Você precisa liberar as águas. Jesus disse: quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Shambarabakastikitiriambarabah. Orgramasharamahastikia. Ergramastikitiriambaralabakasalamandarabaraya. Exaltas a minha força como a de um boi selvagem. Obrigado por pessoas que estarão debaixo de uma unção e não serão mais reconhecidas. Quando o Espírito vinha sobre Sansão, ele se movia com violência. Por causa da unção. Com uma queixada de jumento matou 1000 homens. Por causa da unção.
Pessoas farão coisas que não fizeram antes. Mestres ensinando na unção do mestre, mas profetas vão ensinar na unção profética. O Ramasha Kandarabassalabakatarabasha. Obrigado, Pai, por pessoas que vão mergulhar fundo, mergulhos profundos, mergulhos profundos. Ele disse que a intimidade do Senhor é para os que o temem, e a estes Ele dará a conhecer a sua aliança. Há um lugar de revelação, onde Ele compartilha coisas. Canchoroboko satarabarabasha. O rabakashandarabahasa. Embrestiquitiri ambrederebekesetere. Rasa cancho robroso corrobosatara. Aleluia. Você vai ser vencido pela unção. Vem dias que pessoas não vão conseguir ficar de pé. Dura cerviz vai cair debaixo de uma unção. Joelhos vão se dobrar no ambiente de unção. Quando a glória do Senhor encheu a casa, a Bíblia diz que os sacerdotes não podiam ficar de pé. Lembra que é uma aliança inferior à nossa. Se aconteceu isso lá, de quão maior glória será aqui. Quanto aos que oram, Hebreus capítulo 5 versículo 7 diz: durante seus dias de vida na terra,
Jesus ofereceu orações e súplicas em clamor e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Existe uma tradução que diz que ele se ofereceu com um clamor intenso, veemente e com lágrimas. Quantas pessoas já não choram mais na oração? E eu não estou dizendo que é o choro que vai mover Deus, algo assim. Mas eu estou falando sobre uma identificação com o perdido. Pessoas que na oração intercessória vão sentir as dores daqueles que estão sem esperança e sem Deus no mundo. Nós vamos chorar na oração intercessória para que eles possam rir, para que eles possam desfrutar de dias de alegria. Pessoas vão agonizar na intercessão. Paulo disse aos Gálatas: filhinhos, por quem de novo sinto como que dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Dores de parto sobrevirão sobre homens e sobre mulheres que vão se dedicar na oração. Até que Cristo seja formado em pessoas, o caráter dele se estabeleça e fique evidente na vida de homens e de mulheres que estão nascendo de novo. Eu estou orando por novos nascimentos genuínos, por pessoas que vão abraçar Cristo e não vão voltar atrás, pessoas que vão agarrar a fé e, se for necessário, até morrem por ela. Conversões genuínas. Pessoas que vão ter experiências como a de Saulo naquele caminho, vendo o Senhor Jesus. Aleluia. Não, elas não virão depois de muita insistência. Venha, vamos lá receber Jesus. Não. Quando começar a ministração, essas pessoas vão correr para Ele. Ainda na hora do louvor, as pessoas vão vir querendo Jesus. Como é que eu faço para ser salvo? Nós vamos ouvir de novo o que aquelas pessoas disseram para Pedro naquele dia do discurso em Atos 2. O que faremos nós? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Nas ruas nós vamos ouvir o que ouvimos de um homem chamado Adalto um dia. O que vocês querem que eu faça? Confesse Jesus aqui ou lá na igreja? Nós vamos instruir pessoas. Deus está nos dando essa graça. Já nos deu de fato o ministério da reconciliação. E as pessoas vão te procurar para saber o que elas devem fazer para ser salvas. As orações estão gerando isso. Não se espanta se diante de pessoas for descortinada a vida dela diante dos seus olhos.
Agora veja bem o que você vai fazer com isso. Aleluia. Obrigado, Senhor. As manifestações do Espírito glorificam a Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Toda a terra está cheia da sua glória. Digno de louvor. Digno de louvor. Aleluia. Onde está o grupo de música? Onde estão os cantores? Nosso Deus, aleluia. Uia, é o Senhor nosso Deus. Santo. Não tenha medo de desafinar, diga santo. Poderoso, digno de louvor, digno de louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Ele vai tentar baixar o tom. Aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia.
poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, pode sentar um instante, amado. Nós chegamos lá, amém? Nós vamos chegar lá. Glória a Deus, aleluia. Estou orando por um aperfeiçoamento dos santos. De fato, é uma das responsabilidades de um dom ministerial. A unção que opera na vida de um chamado, e um dos 5 dons é para aperfeiçoamento dos santos. Quantos aqui sabem que músicos também são santos? Cantores são santos. Eu estou vendo um aperfeiçoamento sobrenatural. Eu não estou falando só de técnica, eu não estou falando de conhecimento natural apenas. Tudo isso é bom, tudo é necessário, tudo isso tem o seu lugar. Eu estou falando de um aperfeiçoamento pela unção. Érica, se prepara. Vai cair sobre você a unção de Deus. E uma habilidade incomum. Por causa da dedicação mesmo em momentos de fraqueza. Ei, Ele disse para um guerreiro: eu sou aquele que adestra suas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Se ele faz isso na vida de um guerreiro, ele faz também na vida de um músico. Mãos talentosas. Ei. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Você sabia que já deu horário? Meu Deus, meu Deus. Eu tenho dito que vem dias em que pessoas vão esquecer do relógio delas. Eu estou chamando para cá aqueles cultos da África, 5, 6, 7 horas, 8 debaixo da unção. Uma atmosfera de glória enchendo a casa. Você não vê o tempo passar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu estou aterrado e trêmulo. Minhas pernas estão tremendo. Nós vamos semear na unção agora. E quando você semeia na unção, da unção colherá.
Ei, deixa eu falar uma coisa, não importa o valor da tua semente, você vai semear na unção nessa noite. Algo vai acontecer. Rompimentos vão acontecer. Destravamento vai acontecer. Liberações vão acontecer. Aleluia. Nós vamos honrar o Senhor através dos dízimos, das ofertas. Tem uma máquina ali se você precisar, se não, fique em pé agora. Aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado. Karina, se prepara. Tinha um homem, ou tem um homem, eu não sei se ele é vivo ainda, um homem de Deus chamado Dario Salas, um mestre. Ele, em muitos cultos, ele ensinava sentado. Enquanto ensinando, chegava um momento que ele dizia: eu não posso mais ensinar. Hora dos milagres. Não era assim, Adilson? Sabe aquela hora que você é interrompido pelo Espírito? Como eu tenho desejado. Atos 10, Pedro está pregando e a Bíblia diz que ainda falando as palavras, caiu sobre eles o Espírito. Ainda falando as palavras, Karina. Você vai se dedicar sim, preparando os seus ensinos. Mas haverão dias em que, ainda falando as palavras, ainda falando as palavras, oh, aleluia, quando um membro do corpo é honrado, todos são. Aprende a celebrar quando alguém estiver recebendo algo de Deus. E não deve haver frustração. Não terminei o meu ensino. Eu tenho falado: Senhor, antes de subir aqui, se o Senhor quiser, eu rasgo esse esboço hoje. É só dizer: Senhor, eu mudo tudo. E quantas vezes eu chego aqui com algo e o Senhor me leva para outra direção. Se prepara, se prepara. Aleluia, se prepara. Aleluia. Obrigado. É importante, irmão, se preparar, é importante anotar, tudo isso é válido, é importante, é útil. Mas é isso. Não diga que eu não avisei. Nós vamos honrar o Senhor agora, com alegria no nosso coração, com gratidão. E eu já quero antecipar, irmão, que domingo nós temos ceia, manhã e noite. Estou com expectativa. Se hoje foi desse jeito, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, vai brilhar mais domingo e mais depois e mais depois. Levanta a tua semente, seja grato. Pai, no nome de Jesus eu te dou graças. Obrigado. Nós estamos semeando na unção, esse ambiente está carregado, Senhor. Eu sei que algo vai acontecer. Aleluia. Coisas inesperadas, Pai, vão acontecer na vida dos teus filhos. Obrigado. Agora mesmo, agora, quando colocar essa semente aqui, Pai, algo vai acontecer. Eu te dou graças. Em nome de Jesus Cristo. Vem com alegria, ordenadamente, sem aglomeração, por gentileza. Santo, Santo é o Senhor Deus.
amado, nós estamos terminando, amém? Não vou segurar mais. Se você precisa ir, amém? De repente vai pegar um transporte ainda. Mas, só falando sobre o domingo, então 10 da manhã, teremos o culto de ceia, é necessário que se faça a inscrição, e às 18 horas também, amém? Para ambos os cultos é necessária inscrição. Se você se inscrever, amado, por gentileza, honre, vindo, participando. Caso aconteça um imprevisto, avisa antecipadamente, para que nós disponibilizemos a vaga para que outra pessoa possa participar no seu lugar, amém? Pastor, e se próximo do horário ainda tiver vaga, e eu já participei do culto da manhã, fica livre para vir à noite também. Eu sei que tem uns fominhas espirituais aí, eu faria o mesmo. De fato eu faço o mesmo, né? Eu estou de manhã e à noite. Amém? Eu estou orando por esses fominhas. Por gente que ama tanto a igreja local, que não quer, o culto termina, fica aí para fechar a igreja. Por enquanto não dá, mas logo logo a gente vai voltar nesse ritmo. Amém? Confraternizando depois das reuniões, passando um tempo juntos. Irmãos, nós ficamos pouco tempo juntos, mas isso vai mudar. Já busquei em Deus uma estratégia, assim que a pandemia acabar, nós cremos que no reino do Espírito coisas estão se movimentando e tudo isso vem numa diminuição. Nós estamos crendo que isso vai retroceder a cada dia e daqui a pouco nós poderemos estar juntos, de fato, nas casas, no templo. Nós estamos orando por isso, amém? Quando isso acontecer, nós iremos vivenciar esse tempo na igreja de mais proximidade, mais relacionamento. Afinal de contas, cristianismo não é religião, é outro R. É relacionamento. Amém? Então, seja abençoado, querido, na prática da palavra de Deus. Amo vocês, até domingo estaremos aqui para a glória do Senhor. Santo é o Senhor Deus poderoso.